dia a todos. Quero saudá-los na graça, na paz, no amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 27º dia da nossa quarentena espiritual, hoje, segunda-feira, 20 de abril de 2020. Vamos iniciar orando a Deus. A Letícia vai nos conduzir a Deus nessa oração inicial. Senhor, muito obrigada por esse dia. Quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Quero te agradecer por todas as famílias que estão assistindo os vídeos. E quero te agradecer pela nossa igreja. Quero que o Senhor faça com que o estudo seja bom. Perdoe os meus pecados, em nome de Jesus, amém. 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 O texto bíblico de hoje se encontra lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15. Apenas o versículo 6, o contexto fala sobre a ressurreição de Cristo. E nós saímos agora dos evangelhos e vamos à carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6, que diz o que está aqui. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. Irmãos, nossa ideia é de exercitar a nossa fé, a permanecer com a mensagem da Páscoa. Lembra que é sobre isso que nós estamos tratando. Falamos que a Páscoa foi um marco, e realmente é, para o cristianismo, mas não basta celebrarmos a Páscoa, mesmo que de uma forma diferente nesse ano, né, devido às circunstâncias, mas todo ano celebrarmos a Páscoa, almoçarmos juntos, trocarmos presentes e ovos de chocolate, e até sabermos que não é isso o verdadeiro sentido, mas darmos lá um chocolatinho um para o outro e até ouvirmos mensagens no domingo ou desde a sexta na igreja sobre a passagem do anjo do Senhor nas nossas vidas, nos trazendo libertação. Isso tem que ficar enfatizado no nosso coração, não só no dia da Páscoa, mas sempre. E é por isso que a Bíblia relata vários encontros do Jesus ressurreto antes de ser assunto aos céus. Se não fosse importante, Jesus teria ressurreto e subido aos céus. Mas ele se encontrou com algumas pessoas e nós estamos tentando então, refletindo, mesmo que de forma singela, né? Repito, sem esgotar o texto, né? Ele pode ser melhor estudado ou mais aprofundado do que nós estamos fazendo aqui, até pelo nosso tempo e também pela nossa capacidade, mas refletir sobre esses encontros, porque eles têm aprendizado para as nossas vidas, eles servem de exemplos para nós, visto que Jesus também se apresentou a nós, e nós então temos que servir de exemplo para outros. Tá? Sobre esse 7º encontro, então, algumas considerações relevantes, interessantes que eu acho. Lembrando que nós estamos com essa carta há aproximadamente 20 anos após a ressurreição de Jesus. Tá? Porque Paulo escreve essa carta aos Coríntios, possivelmente estando em Éfeso, na sua 3ª viagem missionária, próximo do ano 53, 57 depois de Cristo. Então, cerca de 20 anos havia se passado e a gente precisa considerar isso. Mas, olhando para o texto, 3 situações que eu acho relevantes aqui. Pode ser que você encontre mais, mas vamos ficar por enquanto com essas 3, nesse único versículo aqui. Primeiro, que Jesus se fez visível, ressurreto, a 500 pessoas. Isso é um fato que ainda não havia ocorrido. Segundo, depois nós vamos pensar um pouquinho sobre ele. Segundo, Jesus aparece de uma só vez a essas 500 pessoas. E terceiro, todas essas pessoas eram ou foram consideradas aqui porque eram irmãos. Então faz parte de pessoas que, possivelmente discípulos, que já criam em Jesus. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Primeiro, como eu disse, Jesus se fez visível, ressurreto, a mais de 500 pessoas. Vamos arredondar aí por mais de 500. Podemos arredondar para 500, que já é um número considerável. O objetivo de Jesus, nessa aparição, é o mesmo que Paulo tem quando escreve essa carta aos Coríntios.
testificar a ressurreição. Guarde isso, testificar a ressurreição. Aparecer a este ou aquele, aquela mulher, ou aquele grupo de mulheres, ou o grupo dos 11 que ficaram apóstolos, serviu e tem seu objetivo, mas você há de convir comigo que aparecer a 500 pessoas atesta ou comprova um fato. Enquanto eu posso dizer para uma pessoa ou para outra, especificamente sobre um assunto, quando eu falo a 500 pessoas, elas testificam a mesma coisa, então atesta ali um fato, comprova-se um fato. Não se trata então, ou não se tratava de boatos a ressurreição de Jesus, nem histórias, nem lenda. Foi realmente um fato comprovado, porque teve uma gama, um número suficiente de pessoas para comprovar isso. Daí a segunda consideração, que corrobora com essa. O fato de ele aparecer a 500 pessoas, mas em segunda consideração que eu disse, de uma vez só. Não foi a 500 pessoas, particularmente a um a outro aqui ou acolá. Foi no mesmo ambiente, foi na mesma situação. Ele apareceu de uma só vez a essas 500 pessoas, que é então um número bem razoável. Todos então viram a mesma imagem, presenciaram a mesma cena, estavam no mesmo lugar. E se ouviram, não nos é relatado isso, se ouviram também a mesma coisa. Por que eu quero dizer isso? A possibilidade, melhor dizendo, de suposições ou de falácias termina por aqui. Porque elas estão juntas, foi de uma vez só. Elimina, por exemplo, especulações ou suposições, como por exemplo, é óbvio que não existe isso, né, mas só para dar um exemplo para os irmãos entenderem a importância de aparecer a 500 de uma vez só. Né? Muitas pessoas dizem que veem extraterrestres, mas percebe, eles sempre aparecem, não aparecem, mas digamos, só para entender, né? Sempre aparece uma pessoa ali, num dia diferente, num local diferente, de uma forma diferente, o outro vê de uma outra forma. Um tem o extraterrestre, tem a cabeça mais larga, o corpo menor, o outro diz que parece com o ser humano, o outro... São situações diferentes, aparecem para diferentes pessoas, repito, não aparecem, mas digamos que nós estamos pensando só na ideia do aparecer a todos de uma vez só. E cada um fala uma coisa, cada um emite a sua verdade, cada um pensa diferente e aquela é a verdade dela, tanto faz, mas não é legítima, não tem legitimidade nisso. Agora, quando 500 pessoas estão reunidas no mesmo lugar, vendo a mesma coisa, se escutaram a mesma coisa, com a mesma imagem, elas vão falar exatamente a mesma coisa, então torna-se um testemunho. Tá? E o objetivo então é testificar a ressurreição. Tá? Jesus pensou nisso. Ele se manifesta individualmente, e nós estudamos isso até agora, mas ele também pensou em aparecer ao mesmo tempo a 500 pessoas de uma vez só, para mostrar uma só verdade, não várias verdades contadas por 500 pessoas diferentes, mas uma só verdade contada pelas mesmas 500 pessoas, um só fato. Tá? Então, primeira consideração, 500 pessoas, diferenciou das outras. Segunda consideração, de uma só vez, para não haver nenhuma suposição, nenhuma história diferente, uma só verdade, um só fato. Terceira consideração, todos eram irmãos. Isso testifica ainda mais. Isso torna o fato ainda mais verídico, real, leal, legítimo. Pense se isso fosse visto por grupos diferentes, de ideologias diferentes, de filosofias diferentes, como era o caso, para quem Paulo está falando, uma cidade como Corinto, uma cidade grega, pertinho de Atenas, um dos berços da filosofia, onde, por exemplo, nem se acreditava em ressurreição. Né? O livro de Atos nos mostra quando Paulo estava lá no Areópago, conversando com os epicureus, por exemplo, que nem criam na ressurreição, e eles vão saindo. Quando Paulo começa a falar de ressurreição, eles saem. Agora, imagine se fossem grupos diferentes, não o mesmo grupo de irmãos, que tem a mesma fé, o mesmo temor, o mesmo espírito, contando o fato. Cada um ia contar conforme o que pensa, o que quer.
trazer da sua ideologia, da sua filosofia. Deixa eu dar um outro exemplo. Não quero entrar no meio da política de forma nenhuma, não é o nosso objetivo, tá? Mas algumas pessoas vão dizer daqui 50, 60, 70 anos que houve um golpe contra a presidente Dilma. Tá? São pessoas que realmente acreditam que houve um golpe. E elas vão contar dessa forma aquilo que outros também viram e acham, e vão dizer daqui a 70 anos que não foi, que realmente deveria ter sido feito o impeachment ali. Eu só não quero entrar de forma nenhuma no ramo político, me veio na minha cabeça agora, só para a gente mostrar a mesma situação, a mesma cena sendo vista por grupos diferentes. Cada um vai defender aquilo que acredita. Aqui, todos defendem a mesma coisa, porque eles acreditam na mesma coisa. Veja a questão da veracidade, da autenticidade, da legitimidade. Então, Jesus está tratando disso tudo. Muitos irmãos estavam vivos, inclusive, diz o texto, alguns sobrevivem, a maioria, melhor dizendo, sobrevive até agora, poderiam até ser consultados, e eram irmãos em Cristo. Não iam contar uma verdade que a filosofia, as ideologias que eles seguem obrigariam a traçar o relato de outra forma. Então é bonito como isso acontece e como o texto é exposto a nós. Vamos aplicar para a nossa vida isso? Como eu disse, o objetivo de Jesus e de Paulo, recontando o que aconteceu, era de testificar, dar veracidade à ressurreição. E nós estamos tratando, como eu disse, de uma igreja que esse tema era complexo, não era tão simples, tão fácil assim. Lembra que eles estão numa região da Grécia, e com ideias, filosofias contrárias à ressurreição. Portanto, a ressurreição falou pessoalmente, até antes desse encontro, com pessoal individualmente, com grupos específicos. Mas agora ela ganhava abrangência evangelística. Tá? Com 500 pessoas já é um evangelismo em massa aí. E essa era a mensagem de Paulo, por exemplo, quando nós lemos o contexto dessa passagem, 1 Coríntios 15. Se você está com a Bíblia aberta aí, acompanhe comigo o versículo 3, por exemplo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja, o tema é evangelístico, não é só atestar a ressurreição, porque ela comprova então toda a consumação da libertação, da salvação, mas ele está falando também de Cristo ter morrido, de Cristo realmente ter sido sepultado e depois ter sido ressurgido. Então é o evangelho sendo pregado aqui. Então, quando você ler agora que foram mais de 500 pessoas que também tiveram a oportunidade de ver e se encontrar com Jesus, guarde isso, elas estão atestando a veracidade do evangelho, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Eu encerro dizendo o seguinte: o que isso tem a ver comigo? Nós somos esses 500, da nossa geração, que não vimos visualmente com os olhos físicos a Jesus, mas vimos pela fé. Nós vimos pela fé a ressurreição. E nós então somos as testemunhas de hoje, que atestam a veracidade. A pergunta é, como que as pessoas têm visto isso através das nossas vidas? Como elas têm contemplado a ressurreição de Cristo? Será que podem nos consultar? Paulo diria, tem muitos vivos até hoje. Eu, você, vá lá, consulte eles. Procure saber da verdadeira fé, aquela que renova a alegria, que traz esperança. Então veja a responsabilidade nossa, sermos uns desses 500 de hoje. 500, número simbólico, eu creio que você está entendendo o que eu estou querendo propor aqui, né? Um grupo grande de crentes já, que estão no mundo hoje para testificar, porque viram pela fé, e mais bem-aventurados são os que creram sem ver com os olhos, mas então somos os bem-aventurados que viram pela fé a ressurreição de Jesus. Que Deus possa nos usar, então. Esse encontro serve para que Deus nos use como instrumentos dele na propagação do Evangelho. Tá? Há uma mensagem para nós evangelizarmos aqui.
E um cântico que eu queria cantar, que fala muito sobre isso, é o sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me que até em mim se ache só a ti. Então usa-me. Usa-me como um farol para as pessoas que estão na escuridão. Usa-me como uma ponte sobre as águas, pessoas que estão submersas. Como abrigo para as pessoas que estão no deserto. Enfim, vai dizendo como nós somos usados para testemunhar, testificar o Evangelho de Jesus. Vamos cantar? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Que acerto o alvo, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos permitido, ó Deus, um momento, ó Pai, de comunhão com o Senhor, ó Deus. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, cuide de cada um de nós para que nós possamos testemunhar, ó Pai, aquilo que o Senhor fez um dia por nós lá naquela cruz e que através das nossas vidas outras pessoas possam conhecer o Teu nome. Em especial, nós Te agradecemos pela vida do Seu Zezinho, Deus, que completa mais um ano de vida nesse dia. Que o Senhor derrame sobre ele da Tua vontade, ó Pai, derrame sobre ele das Tuas bênçãos. Fica com cada um de nós, fica com cada família, Pai. E que a nossa semana, Pai, seja uma semana, Pai, para glorificar o Teu santo nome, Deus. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém.